características. Classes características são classes de cohomologia que vêm naturalmente associadas a fibrados vetoriais. Todo fibrado vetorial vem associado a uma série de classes de cohomologia na base da variedade que podem ser definidas através da curvatura de uma conexão, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, o ponto inicial é lembrar que se a gente tem um fibrado vetorial e se a gente coloca nesse fibrado uma conexão, bom, existem infinitas conexões, mas você escolhe uma. Então, essa conexão vem com uma curvatura e a gente viu então que as formas de curvatura, que são formas de grau 2 definidas apenas localmente, se transformam pela seguinte fórmula. A expressão da forma da curvatura na trivialização beta é obtida por uma conjugação, né, a partir da forma de curvatura na trivialização alfa. Quer dizer, isso lembra a definição de semelhança de matrizes, né? Você diz que duas matrizes são semelhantes se existe uma matriz invertível, G, tal que essa fórmula é válida. Bom, então eu já tinha comentado aqui que o problema é que essas formas de curvatura estão definidas apenas localmente e a gente gostaria de trabalhar com um objeto global. Então, para isso, o que a gente vai estudar é operações F, que vão ter a propriedade que o resultado de F aplicada a essa matriz aqui vai ser invariante por semelhança. De tal maneira que o resultado vai ser igual, independente de qual trivialização é usada. Lembrando aqui que é apenas uma notação. Conjunto das matrizes quadradas eu denoto assim, que é simplesmente o conjunto das matrizes n por n com coeficientes reais e, analogamente, você denota também por GLN C, conjunto das matrizes n por n complexas. Ok? Bom, então, o ômega alfa é uma matriz n por n em que as entradas são formas diferenciais. Mas a gente começa lembrando que, se você olha para o conjunto das matrizes reais, existe uma série de funções naturais que têm a propriedade de serem invariantes por semelhança. De fato, você pode introduzir a seguinte definição. Você diz que um polinômio invariante, acho que eu já falei disso no final da aula passada, um polinômio invariante é uma função f que está definida no conjunto das matrizes quadradas. Isso aqui retorna um número real, uma função f de natureza polinomial nas entradas da matriz. Polinomial nas entradas de uma matriz X e tal que f é invariante por semelhança, ou seja, f de uma matriz X é igual a f da matriz A-1x A, né? Qualquer que seja a X matriz quadrada e a A matriz invertível, que eu denoto assim. Certo?
Então, você tem n ao quadrado variáveis, que são as entradas da matriz, e o f vai ser uma expressão polinomial nessas variáveis. Muito bem, e aí a gente já viu que existem vários exemplos, né? A gente já comentou isso aqui no final da aula passada. O determinante de x é um polinômio nas entradas de x que é invariante por semelhança. O traço de x também satisfaz essa propriedade. De fato, você pode fazer algo mais geral. Você pode olhar para a seguinte expressão. Se você olha para o determinante da matriz identidade mais lambda x, certo? Você olha para essa expressão aqui, onde x é uma matriz quadrada n por n, lambda é uma variável real, né? Então, como a gente está falando do determinante, isso aqui vai ser polinomial nas entradas de x e na variável lambda. Polinomial de grau menor ou igual a n, onde o n é o rank da matriz. Então, esse polinômio eu posso escrever como um polinômio em lambda, não é? Com coeficientes que são polinômios nas variáveis de x. Ou seja, eu posso escrever uma expressão desse tipo aqui. Certo? Já observem que cada sigma i de x é polinomial, né? Cada sigma i é polinomial de grau menor ou igual a n. No caso, o determinante ele é homogêneo de grau n. Então, como o sigma i de x é o coeficiente do lambda da potência i, isso aqui vai ser um polinômio homogêneo de grau n menos i. Só corrigir aqui. Então, sigma i de x é um polinômio homogêneo de grau n menos i nas entradas de x, né? Essas funções também são invariantes por semelhança, porque o determinante é. Né? Então, vocês observam que, como o determinante de a menos 1 i mais lambda x a, isso aqui é igual, essa é uma matriz semelhante à matriz i mais lambda x, né? Por outro lado, isso aqui é igual ao determinante essa expressão é igual ao determinante da identidade mais lambda vezes a matriz a menos 1 xa. Então, a gente tem a igualdade entre esses dois polinômios aqui, então significa que os coeficientes são iguais, né? Ou seja, cada sigma i é um polinômio invariante. Tá certo? Ok? Quando você falou que cada termo aí seria homogêneo de grau n, mas o primeiro n. Como é? Porque cada termo com lambda fica um polinômio de grau n. Sim, eu acho que tá errado isso aqui, né? Eu acho que eu quero colocar o lambda aqui, não é isso? Não é isso? Deixa eu só ver como é que está aqui na... Não, é isso mesmo. Esquece a coisa do grau no meu comentário aqui. Acho que o que está errado aqui é o meu comentário do grau, né? Vamos fazer o seguinte. É claro que esse cara é polinomial, não é? E aí você pode fazer a seguinte observação, né? O determinante ele é o produto dos autovalores. Você pode, toda matriz
com coeficientes reais pode ser pensada como uma matriz complexa, né? E o determinante, nesse caso, é o produto dos autovalores complexos. Então, se você escreve, então, a determinante dessa matriz como produto dos autovalores, os autovalores disso daqui vai ser 1 mais... vamos mudar essa letra aqui, não estou gostando. Vou colocar T aqui, tá? Vou chamar de lambda os autovalores. Um mais lambda, 1 mais T, lambda I, tá certo? Então, se você olha agora para essa expressão, né, onde lambda I são os autovalores de x, são os autovalores da matriz X, temos... Se você expande isso aqui em potências de t, você conclui, então, que essa função sigma i de x nada mais é do que o produto, ou melhor, a soma dos produtos do tipo lambda K1, lambda Ki, onde os Ks estão ordenados. Essa aqui é a chamada iésima função simétrica elementar. No caso dos autovalores. Tá certo isso? Então, casos particulares são a soma dos autovalores, que esse é o traço. No caso, seria o sigma 1 de x, né? E o produto dos autovalores, que é o sigma n de x, que é simplesmente o determinante. Então, esse cara aqui é o determinante de x e o sigma 1 é o traço. Certo? Ok? Muito bem. Ok, então o grau, no caso, se você quiser calcular o grau, é fácil ver que o grau vai ser I, né? É isso? Certo. Porque o T, toda variável x vem com um T aqui, né? Certo? Então tem que ter quando você separa nesses monômios, tem que ter o mesmo grau. Tá claro, então? Então, quer dizer, a gente já tem, portanto, N exemplos, né, de polinômios invariantes, que são polinomiais e são invariantes por semelhança. Então, se eu denoto o sigma n, né, é simplesmente o conjunto de todos os polinômios invariantes nas matrizes quadradas n por n, então a gente tem que esses caras aqui são elementos, né, dessa álgebra. É fácil ver que isso aqui é uma álgebra, né, porque você está falando de coisas que são polinomiais. A soma delas ainda é polinomial, o produto também, multiplicação por escalar a mesma coisa. Também é fácil ver que a soma, o produto e a multiplicação por escalar preservam a propriedade de que o objeto a operação é invariante por semelhança. Então, de fato, isso é uma álgebra de polinômios. Muito bem, então a gente tem esses exemplos simples aqui, e a pergunta, então, é como é que a gente consegue construir mais exemplos, né? Ou seja, tentar classificar os polinômios invariantes. Como que é um polinômio invariante? Então, a ideia é fazer o seguinte. Deixa, então, escrever
a seguinte proposição. Antes, lembrar aqui um comentário, né, um fato de álgebra. Talvez eu vou enunciar primeiro a proposição, depois eu comento o fato. Então, a proposição é que para todo polinômio invariante f, existe um polinômio Q em n variáveis tal que o f de uma matriz X é o Q dos valores sigma 1 de X, sigma n de X. Tá certo? Ou seja, em outras palavras, que os polinômios invariantes sigma 1, sigma n geram a álgebra dos polinômios invariantes. Tá certo? Isso é o que a gente gostaria de mostrar, que todos os polinômios invariantes têm essa cara aí, para algum polinômio Q. Tá certo? Bom, o que está por trás disso, que a gente vai usar alguns fatos aqui de álgebra, né? Um deles diz que, diz o seguinte, diz que todo polinômio simétrico. Deixa eu ver como é que eu vou escrever isso. Lambda 1, lambda n. Todo polinômio simétrico, digamos. Vou escrever f de lambda 1, lambda n. Certo? Simétrico nessas variáveis aqui. Ele é da forma Q de sigma 1 desses lambdas, sigma n desses lambdas. Para algum polinômio Q, né? Tá certo? Ou seja, que pensa no lambda 1, lambda n como as variáveis, né? Então isso diz que as funções simétricas elementares geram, de fato, a álgebra de todos os polinômios simétricos, né? De simétrico significa que, se você troca a ordem aqui, o valor permanece o mesmo. Simétrico aqui significa que f de lambda 1, lambda i, lambda j é igual a f lambda j, lambda i. Então, esse fato a gente vai usar. Vamos fazer, então, a prova da proposição. Então, a prova da proposição é a seguinte. A gente começa com um polinômio invariante, que está definido no conjunto de todas as matrizes, né? E aí, se você restringe esse polinômio invariante ao conjunto das matrizes que são diagonais, ou seja, aquelas que têm apenas os elementos da diagonal são diferentes de zero, então esse polinômio invariante que estava definido no conjunto das matrizes passa a ser agora um polinômio em n variáveis. Certo? E essa é a ideia para tentar relacionar com o resultado sobre polinômios simétricos. Então, os fatos de álgebra linear que a gente vai usar são os seguintes. Vamos usar os seguintes fatos. Vou usar dois fatos aqui que são fáceis de provar. Tá certo? O primeiro fato é que toda matriz quadrada é semelhante a uma matriz triangular superior. Certo? Toda matriz quadrada complexa, de fato. Toda matriz quadrada complexa. Portanto, eu estou falando de um elemento x agora que está no GLNC. É semelhante, no sentido complexo, a uma matriz
triangular superior. Esse é o primeiro fato. E o segundo fato é que toda matriz triangular superior, em que os elementos da diagonal são 2 a 2 distintos, né? Toda matriz triangular superior, em que os elementos da diagonal são 2 a 2 distintos, é semelhante a uma matriz diagonal. Dois a dois distintos, é semelhante a uma matriz diagonal. Certo? Bom, esses fatos não são muito difíceis de provar. O primeiro, por exemplo, você está falando de matrizes complexas, né? Portanto, todo operador C linear ele sempre tem um autovetor. Né? Isso te dá um primeiro elemento. Você quer escrever uma base, você quer encontrar uma base do espaço, tal que quando você representa a matriz nessa base, você fica, então, com todos os coeficientes abaixo da diagonal iguais a zero. Né? Então, você pega o primeiro cara como um autovetor do operador A, portanto, o A dele vai ser um múltiplo do A1, e todos os coeficientes abaixo disso aqui vão ser iguais a zero. Aí, depois, você pega um espaço qualquer transversal a esse autovetor e olha para o operador que pega a projeção P sobre esse espaço, e aí você olha para o operador que é A composto com P, onde P é a projeção. Aí, novamente, pega mais o E2 agora vai ser um autovetor desse P composto com A. Então, o A dele vai ser um múltiplo dele mesmo, módulo, talvez, uma componente aqui na direção E1. Certo? Aí você vai ter talvez um cara aqui, mas não tem nenhum dos seguintes. E assim por diante. Você agora tem um espaço de dimensão 2, aí pega um transversal e segue por indução. Certo? Esses são fatos básicos de álgebra linear. Depois, uma vez que você tenha uma matriz que é triangular superior, quer dizer, tudo aqui é zero, e aqui está a base onde ela é representada. Lembre que semelhança é equivalente a, quer dizer, basicamente é o mesmo operador, só que visto sob uma base diferente. Né? Então, mostrar que ele é semelhante a uma matriz com uma determinada forma equivale a dizer que, quando escrito numa determinada base, ele assume aquela forma. Então, e a ideia agora é que, se os coeficientes da diagonal são 2 a 2 distintos, você pode corrigir os elementos da base. Você vai encontrar um E2 linha, que é alguma coisa do tipo E2 mais alfa E1. Aí você corrige e cancela esse elemento zero, e assim por diante. Você vai ver que você vai poder fazer isso exatamente quando esses dois números são distintos. E aí, no final, você fica com uma matriz diagonal. Enfim, são exercícios aí de álgebra linear. Ok. Então, vamos fazer a demonstração, né? Primeiro, deixa eu mostrar só uma observação anterior, é que dizer que o f é invariante por semelhança, né? Quer dizer, que o f de x é igual ao f de a menos 1xa, é equivalente a dizer... O f é um polinômio, né? Então, é equivalente a dizer que o f de xy é igual ao f de yx. A diferença é que, desse lado aqui, a matriz x é qualquer, mas a A é invertível. Enquanto que, do lado direito, a x e a y são quaisquer. Certo? É fácil ver que vale essa implicação aqui, né? Porque basta comutar o A menos 1 com o xa, você fica com o f de x.
E para mostrar a volta também não é difícil, porque você usa o fato de que o conjunto das matrizes invertíveis é denso no espaço. Então, se eu quero provar que f de xy é igual a f de yx, basta provar essa fórmula quando o y é invertível, porque quando não for, você toma um limite. Tá certo? E também segue direto dessa expressão aqui. Tá claro essa observação? Okay. E aí a vantagem de usar essa formulação é que você não precisa falar de matrizes invertíveis, né? Isso aqui vale para matrizes quaisquer. X e y. Em particular, se você tem um polinômio f, se você escreve realmente em termos das entradas das matrizes, o que isso aqui significa, você vai deduzir então que isso significa que o polinômio que aparece aqui nas variáveis de x, nas entradas de x e y, é o mesmo polinômio que aparece do lado direito. Ou seja, que esses dois polinômios têm os mesmos coeficientes. Então, se eu aplicar agora o mesmo polinômio f a matrizes complexas, a identidade polinomial vai ser preservada, certo? Porque é o mesmo polinômio. Ou seja, uma vez que isso vale para matrizes reais, né, vai valer também para matrizes complexas. Certo? Então, observar aqui, se f é observação 1 e a observação 2, é que se f é invariante. F aqui é um polinômio invariante no sentido real, né? Então, eu posso aplicar ele sobre matrizes complexas também. E aí isso aqui vai valer. Certo? Porque tudo é polinomial. Então, essa é a ideia, que você tem um invariante, um polinômio invariante no espaço das matrizes reais, mas ele também pode ser visto como um polinômio invariante no espaço das matrizes complexas. Agora, toda matriz complexa é equivalente a uma triangular superior. Então, você pode restringir as triangulares superiores e, se você perturba um pouquinho para que os elementos da diagonal fiquem distintos, essa matriz é, portanto, semelhante a uma matriz diagonal, então você pode restringir mais ainda o polinômio invariante ao conjunto das matrizes diagonais. E aí a ideia, então, é mostrar que, nesse caso, o polinômio invariante vai ter que ser um polinômio daquela forma ali, que ele vai se reduzir a um polinômio de n variáveis. Então, vamos escrever isso daqui. Então, a conclusão é que, se a gente juntar todos os fatos e essas observações, né, então, se a gente usar 1, 2, 3 e 4, tá certo? Usando, então, pelos fatos 1 e 2 e observações 1 e 2, temos que o polinômio invariante f, ele fica completamente determinado, pela restrição dele ao espaço das matrizes diagonais. Certo? Se você quiser ir em etapas, né, ele é completamente determinado pelas restrições, pela restrição de f ao conjunto das matrizes triangulares superiores, né? E, portanto, ele também é completamente determinado pela restrição de f ao conjunto das matrizes diagonais. Ou seja, se eu tenho dois polinômios invariantes que coincidem no conjunto das matrizes diagonais, então eles são iguais. Então,
Então, dito de outra forma, né? O que a gente provou foi o seguinte: se eu chamo de T o conjunto das matrizes diagonais, posso usar as reais aqui porque se você tem um polinômio em n variáveis que se anula quando as variáveis são reais, ele também se anula quando as variáveis são complexas, né? Porque significa que o polinômio é um polinômio trivial. Tá? Lembre que tudo é um polinômio, essas funções não são arbitrárias. Então, dito de outra forma, se eu pego esse subespaço aqui do espaço das matrizes, temos que toda vez que F, F1 e F2, polinômios invariantes, são iguais em T, então eles são iguais no espaço todo. Está claro isso aí? Não, mais ou menos. Muito bem, agora vamos olhar o que acontece então se a gente restringe o polinômio invariante ao conjunto das matrizes ortogonais, né? Então, a gente introduz a seguinte notação. Se eu olhar para meu polinômio invariante agindo na matriz diagonal x1, xn, aqui é 0 e 0, isso aqui vai ser um polinômio, né? Nas entradas x1 e xn, que eu chamo de Rho de f. Essa é a notação do livro do Morita. Estou formulando um pouquinho diferente, mas é a mesma demonstração. Ou seja, essa restrição de f às matrizes diagonais me dá um polinômio em n variáveis. Certo? E aí a observação é que a matriz x1, tarará, xi, tarará, xj, xn, e a matriz x1, tarará, xj, tarará, xi, xn, são semelhantes. Certo? Essas matrizes são semelhantes porque isso é a mesma coisa que trocar a ordem dos elementos da base, né? Você troca troca o EI pelo EJ, e aí a representação da matriz sai do XIXJ para o XJXI. Então, como essas matrizes são semelhantes, esse polinômio Rho de f aqui é um polinômio simétrico. Rho de f é simétrico, né? Polinômio simétrico. Mas aí, por esse fato de álgebra aqui, né, todo polinômio simétrico, na verdade, ele pode ser escrito em termos dos polinômios simétricos elementares. Okay. Vou apagar aqui, tá? Está usando isso que eu acabei de apagar. O que a gente concluiu até agora é que, portanto, existe um polinômio Q um polinômio Q em n variáveis, tal que o polinômio Rho de f, x1, xn, é simplesmente o polinômio Q avaliado nas funções simétricas elementares do x1, xn. Certo? Então, todo polinômio invariante, quando restrito ao conjunto das matrizes diagonais, ele tem que ser uma função
de natureza polinomial das funções simétricas elementares. E agora, como é que eu termino a demonstração? X1, Xn seus autovalores. O que eu gostaria de mostrar é isso aqui, né? Que essa identidade vale para toda a matriz X. Né? Então, você observou certo, X1 e Xn são os autovalores da matriz diagonal. Né? Em particular, o sigma1 do X1 Xn é o sigma1 da matriz X que é a diagonal com essas entradas aqui. É a mesma coisa para todo sigma i. Ou seja, isso implica que, por um lado, o ρ de f aplicado ao X1, Xn era o f, né, aplicado à matriz X, que era a matriz diagonal com essas entradas. Eu vou escrever daqui a pouco. E esse lado direito aqui é o Q de sigma1 de X. Essa identidade valendo aqui, onde o X é a matriz diagonal, cujas entradas são X1, Xn. E agora? Agora acabou porque isso aqui é um polinômio invariante. E eu acabei de raciocinar aqui que todo polinômio invariante fica completamente determinado pela restrição ao espaço das matrizes diagonais. Então, tem dois polinômios invariantes aqui que coincidem, né, nas matrizes diagonais, portanto, eles têm que coincidir no espaço todo das matrizes. Certo? Logo, o f de x é igual a isso aqui para toda x. Então, eu mostrei a minha proposição, que basicamente classifica os polinômios invariantes. Um polinômio invariante é simplesmente uma expressão polinomial nesses objetos básicos aqui, sigma1, sigma2, sigma n. Alguma pergunta? Um pouquinho de álgebra aí, né? Muito bem. Então, agora, o que a gente vai fazer é a gente vai aplicar esses objetos a formas diferenciais. Né? Deixa eu, antes de fazer isso, comentar um outro fato de álgebra aqui, que vai ser útil em algumas demonstrações, que às vezes, ao invés de usar os polinômios simétricos, é conveniente usar a seguinte, uma outra base de polinômios invariantes, que é dada por, você chama de SI, o polinômio invariante que pega uma matriz X e retorna o traço de X à potência I. Você multiplica a matriz por ela mesma I vezes e calcula o traço. Certo? Então, isso aqui é polinomial nas entradas de X. Também é fácil ver que o SI do A-1 x A, você vai multiplicar isso aqui I vezes, mas aí você vai ter o A cancela com o A-1 seguinte. Então, no final das contas, você vai ter que isso aqui por um lado, é o traço. Bom, esse aqui é o traço da potência I dessa matriz. Mas aí é fácil ver que isso aqui é justamente a matriz A-1 x a potência I A. Então, esse aqui é o traço de x elevado a I, que é o SI de x. Ou seja, de fato, o SI é um polinômio invariante. Okay? Portanto, o SI é um elemento do IN, né, para todo I. E aí você usa as chamadas fórmulas de Newton. Você pode calcular isso aqui numa diagonal, numa matriz diagonal, né? Se você pega o SI e aplica uma matriz diagonal x1, xn,
aqui é 0, aqui é 0. Isso aqui é o traço da iésima potência dessa matriz, que é simplesmente a matriz x1 elevado a i, xn elevado a i. Se isso aqui é simplesmente a soma então, visto, quando você restringe a matriz de diagonais, o SI é simplesmente esse polinômio aqui. E aí você tem as chamadas identidades de Newton que relacionam essas duas bases. A base formada pelos sigma i's e essa outra formada pelos SI's. Observe que eles são simétricos também, né? Então, a identidade de Newton, que eu não vou provar, mas você prova por indução. Por exemplo, o S1 é igual ao sigma 1, né? O S1 é simplesmente o traço. O S2 é a soma dos quadrados, que você mostra que isso aqui é o traço ao quadrado menos 2 vezes o sigma 2, e assim por diante. Mais geralmente, você consegue provar a seguinte identidade, que o SI menos sigma 1, SI menos 1, você faz essa soma alternada até o menos 1, I menos 1, sigma I menos 1 SI, finalmente, faz a soma alternada, isso vai terminar com até aqui, e depois você acrescenta o I vezes sigma I, e aqui é o número inteiro, né? Isso para todo I de 1 a N, o que mostra que todo SI pode ser escrito em termos dos sigmas e, reciprocamente, todo sigma j pode ser escrito em termos dos s. Então, os dois formam base do espaço. Segue da identidade, né? Aqui, por exemplo, você está escrevendo os s em termos dos sigmas, né? Mas você facilmente pode transformar isso aqui numa fórmula que te dá os sigmas em termos dos s. Okay? Então, o corolário dessa discussão é que como é que denota isso? A álgebra polinomial é uma coisa assim, né? Gerada pelos S é a mesma coisa que gerada pelos sigmas. Então, para algumas demonstrações é conveniente usar os S ao invés dos sigmas, até porque eles têm uma definição mais simples do que o sigma. Muito bem, então chega de álgebra aí, polinomial, vamos falar das formas diferenciais, né? Ok, então agora a ideia é que a gente vai partir de um polinômio invariante. Então vamos voltar aqui à situação em que a gente tem um fibrado vetorial. Então seja π de E em M um fibrado vetorial munido de uma conexão que eu denoto por nabla. Então esse é o ponto de partida, né? E aí a gente escolhe então um polinômio invariante f no espaço das matrizes e observa então que por essa propriedade de que f é invariante ou semelhança, né, vale que se eu avalio o f, deixa eu escrever um pouquinho mais detalhado, né? Então, faz sentido falar em f avaliada a forma de curvatura. Aí vocês vão me dizer onde que isso mora. Vamos colocar aqui, seja f pertencente a n homogêneo de grau k. Pega um polinômio homogêneo de grau k nas entradas da matriz X, que é invariante por semelhanças. Onde que esse objeto mora, então?
formas de grau 2K aonde? No aberto, o alfa, né? Porque isso aqui é puramente local. Certo? Eu já tinha observado aqui por que isso faz sentido, né? Porque o f é um polinômio e você vai aplicar esse polinômio a formas diferenciais. No lugar do produto, você substitui pelo produto exterior. Então, uma observação importante aqui é que essas formas diferenciais são de grau par, portanto, o produto exterior é comutativo. Então, não interessa a maneira como você escreve o polinômio, o resultado dá sempre o mesmo. Certo? Isso aqui faz sentido falar nisso daqui, justamente porque as entradas da ômega alfa são formas diferenciais de grau 2, que é par. Tá certo? Deixa eu comentar aqui, pois a álgebra exterior, onde eu olho só para o pedaço de grau par, você soma as formas diferenciais de grau par, o alfa é comutativo. Caso contrário, teria uma ambiguidade, né? Se você olhasse para o polinômio x1, x12 e o polinômio x12, x11, quando avaliados em formas diferenciais, eles dariam resultados diferentes. Você não quer que isso aconteça. Você quer que não haja ambiguidade e a forma diferencial fique bem definida. Portanto, é importante observar isso, que esses objetos têm grau 2. Então, faz sentido falar nessa forma diferencial. E mais ainda, vale que o resultado de aplicar o f ao ômega alfa é o mesmo que o resultado de aplicar o f ao ômega beta na interseção dos abertos, o alfa. Ok? Isso porque, pois, o ômega beta é semelhante ao ômega alfa, né? Então, isso vale porque o f de g a menos 1 ômega alfa g é igual ao f de ômega alfa. Certo? Ok? Agora, se eu perguntar para vocês como é que vocês justificam isso aqui, né? Já que o f, a princípio, essa identidade só valia se as matrizes fossem matrizes com coeficientes reais, sendo que agora uma das matrizes é uma matriz cujos coeficientes são formas diferenciais, né, de grau 2. Então, por que a identidade vale também nesse caso? Essa propriedade de ser comutativo, a multiplicação vai ficar igual. Basicamente, quer dizer, segue do fato de que f é um polinômio, né? Ou seja, quer dizer, f não é uma função abstrata, é uma operação que te diz como que você vai calcular. Você vai fazer certos produtos, vai fazer certas somas, né? E dizer, então, que se você olha para isso aqui da outra forma, né? Que é até melhor para pensar nisso daqui, f de ômega alfa vezes uma matriz y é igual a f de y vezes ômega alfa. Onde agora ômega alfa é uma matriz cujas entradas são formas e y é uma matriz cujas entradas são números reais. Você pode fazer esses dois produtos aqui, né? No lugar do x eu estou colocando ômega alfa, né? Então, escrever essa identidade aqui implica que essa também vale, porque no fundo você está fazendo uma afirmação sobre coeficientes. Você faz uma operação de um lado aqui que é polinomial, faz de outra forma aqui do outro lado, as duas dão polinômios com certos coeficientes compatíveis correspondentes são iguais.
Então, a mesma coisa vai valer aqui também. É a mesma identidade, só que com essa diferença formal de que você está substituindo um número real por uma forma diferencial, né? E o fato de que é comutativa, claro, está por trás, né? Certo? Então, o fato de que vale para matrizes reais implica que vale quando uma matriz real é substituída por uma matriz de formas. Então, isso significa que a gente pode falar, podemos, portanto, da forma diferencial f de ômega. Denoto assim. Né? Isso aqui agora vai ser uma forma diferencial de grau 2k, definida na variedade inteira. Definida pela seguinte expressão. Bom, essa forma diferencial é aquela forma que, restrita ao aberto alfa, é a forma f de ômega alfa. Claro? Então, agora a gente passa a ter um objeto global, justamente porque o f é um polinômio invariante. Está claro isso daí? Vocês estão entendendo essa definição? Não? Bom, então o que a gente vai mostrar, a gente vai trabalhar agora para mostrar, é que essa forma diferencial define uma classe de cohomologia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é checar que ela é uma forma diferencial que satisfaz o quê? Vocês viram cohomologia de de Haas, né? Não? Não é... Pensei que vocês tinham me dito que tinham visto. Não, né? Bom, enfim, a definição é simples, tá? Então, quando chegar o momento, eu dou a definição. Dá um pouco de trabalho é provar certas propriedades, mas é muito fácil definir o que é a cohomologia de de Haas. E aí, sempre que eu for usar algum fato, então eu vou separar esse fato para que vocês possam estudar depois. Mas o primeiro objetivo aqui dessa teoria é mostrar que essa forma diferencial é fechada. A gente tem que mostrar aqui. Forma diferencial fechada, tá certo? Então vamos fazer isso aqui. Bom, para calcular aquela diferencial, né, a gente precisa calcular a diferencial de ômega. Então, essa é a chamada identidade de Bianchi. Que diz que localmente, quando eu digo localmente aqui, significa que eu escolhi uma trivialização. Localmente, ou seja, escolhida uma trivialização do fibrado. Vale a seguinte expressão, a diferencial de ômega, deixa eu acertar a ordem aqui, é o ômegazão exterior ômegazinho menos ômegazinho exterior ômegazão. Está implícito aqui que eu estou trabalhando com uma trivialização. Né? O ômegazão é a forma de curvatura e o ômegazinho é a forma de conexão. Certo? Então, essa é a chamada identidade de Bianchi, que a gente pode provar agora. A prova é só lembrar que a definição da forma de curvatura era a seguinte, isso aqui era diferencial. Bom, não definição, né, mas a gente calculou que a forma de curvatura era igual a isso aqui, a diferencial do ômegazinho mais o ômegazinho exterior ômegazinho, no sentido de matrizes aqui, né? Então, é só calcular a diferencial, né? Então,
a diferencial do omegazão vai ser, bom, a diferencial da diferencial, esse cara dá zero, né? Mais diferencial de omegazinho. E agora lembrando que esses objetos são unformas, né? Ela passa para o outro com sinal de menos, né? Fica isso daí. E aí você substitui novamente a definição da curvatura. Okay. Então, portanto, a gente ficou que a diferencial da forma de curvatura é... Aí você substitui novamente a definição aqui. Então, isso é o omegazão menos omegazinho, omegazinho. Omegazinho menos. E aqui é a mesma coisa. Omegazão menos. E aí dá para ver que esse termo aqui vai cancelar com esse. Um parece com sinal de menos, outro com sinal de mais, né? Tá certo? Alguma dúvida aí? Lembrando que isso aqui é matriz, tá? Então, a componente IJ desse produto seria I, K, K, L, L, J, onde soma em K e em L, certo? Muito bem, então é fácil derivar a identidade de Bianchi, e com isso agora a gente consegue provar aquela proposição ali, a proposição se f é um polinômio invariante, então a f de ômega é fechada, né? Então, demonstração. Demonstração é a seguinte, provar primeiro por uma base da álgebra de polinômios. A gente já viu que tem duas possibilidades. A gente pode trabalhar com os sigma-i's, que são os polinômios, são as funções simétricas, né, sobre os autovalores, ou sobre aqueles SI's, que são definidos como traço da iésima potência da matriz. O SI é mais explícito, então vamos usar os SI's. A demonstração é a seguinte, como todo F em N é da forma Q sigma 1 sigma N, né? Onde Q é um polinômio, desculpe, não sigma 1, S, né? Onde o Q é um polinômio, basta mostrar que a forma diferencial SI aplicada a ômega é fechada. Certo? Isso é usando a regra de Leibniz para diferencial exterior, né? Porque lembrem que você tem uma fórmula para diferenciar o produto de duas formas, né? Isso aqui é a diferencial de alfa exterior beta mais menos 1. Aqui é o que? O grau de alfa, né? Grau de alfa vezes a diferencial de beta, não é isso? E, portanto, se a alfa e a beta são fechadas, o produto exterior também é. Então, como Q é um polinômio, essa expressão aqui envolve vários desses produtos exteriores dos SIs. Mas como cada SI é uma forma fechada, esses produtos todos vão ser fechados. Portanto, é suficiente checar essa identidade aí. Tá bem?
ok. Aqui talvez tenha um grau de beta, né? A gente já discutiu isso aqui, eu sempre me confundo aqui com o grau. Acho que tem um grau de beta aqui também. Não, acho que está certo mesmo. Né? Isso, está certo. Ok, então vamos mostrar isso daqui, né? Então vamos lá, como é que eu vou calcular isso aqui? Então, mas, quero calcular o diferencial do SI de ômega. Isso aqui é, por definição, o traço da matriz ômega elevado a I, tá certo? Bom, a diferencial é linear, né? O traço é uma operação linear. Então, eu posso comutar aqui um com o outro. Isso aqui é a mesma coisa que o traço da matriz diferencial de ômega I. Lembrando agora que isso aqui é um produto exterior, certo? Então, tem que derivar cada... Tem a regra, vou usar a regra de Leibniz aqui. Então, isso vai me dar uma soma, não é isso? Isso vai me dar o traço da seguinte expressão, a diferencial de ômega, tarará, até ômega. Depois eu diferencio a segunda. Tarará. Mais a última. Tá certo isso? São todas de grau par, então tudo aparece com o sinal de mais. E aí agora eu substituo a identidade de Bianchi em cada uma dessas diferenciais de ômega. Então eu escrevo isso da seguinte forma. Vou colocar a identidade de Bianchi aqui. Eu vou escrever na ordem oposta aqui. Vai ser a menos ômegazinho, ômegazão, mais, né, o ômegazão, ômegazinho. É isso? Então, esses dois aqui vieram do primeiro cara. Tá certo? Eu faço a mesma coisa agora no segundo. Então, eu vou ter... Vai aparecer agora na segunda entrada. Então, vai ficar menos ômegazão, ômegazinho. Está aqui, não é isso? Mais ômegazão, ômegazinho. E assim por diante, até o último termo ali, que é um menos ômegazão, tarará, ômegazão, ômegazão, está aqui, mais ômegazinho. Tá certo? E é só ver agora que isso aqui é uma soma telescópica, né? Esse termo aqui cancela esse, sinal de mais, sinal de menos, assim por diante. Todos vão se cancelar, exceto o primeiro e o último. Então, isso aqui é o traço de menos ômegazinho, ômegazão elevado a I menos 1, né? Mais o ômegazão elevado a I menos 1, ômegazinho. Tá certo isso? E agora, o que eu uso aí? O traço da soma... Posso usar isso? Vamos usar esse aqui. Então fica menos o traço de ômegazinho, ômegazão, I menos 1, mais o traço ômegazão, I menos 1, ômegazinho. E agora?
Agora você usa a propriedade do que o traço de xy é o traço de yx, né? Certo. Se vocês quiserem ser um pouquinho mais explícitos, né? Se eu chamo isso aqui de alfa, né? Só explicitamente, que às vezes essa notação fica meio abstrata. O traço de ômegazinho. E aí você tem que ter cuidado com a questão da comutatividade das formas, né? Traço do ômegazinho alfa, o que é isso aqui? Isso aqui é a soma em I, né? Da iésima dos elementos da diagonal, I, mas cada elemento da diagonal de um produto aqui já é uma soma em J do ômega J alfa JI, certo? Vou colocar os índices embaixo aqui só para não dar isso aqui, né? E aí, por outro lado, o traço de alfa ômega, naturalmente, vai ser a soma em IJ do alfa IJ exterior ômega JI. Claro que aqui você pode trocar o J pelo I, né? Se quiser. E aí fica alfa JI ômega IJ. E aí qual é agora a observação? Eu fiz mais explicitamente de propósito para indicar que tem que ter um certo cuidado, né? Que é a questão de que o produto exterior, dependendo do grau das formas, ele é antissimétrico, né? Não vai ser o caso aqui, porque a alfa tem grau par, né? Como a alfa tem grau par e a ômega tem grau 1 aqui, você salta aqui, o sinal se mantém. Então, essas duas identidades aqui são iguais. Está claro isso? Essas aqui são iguais, porque o grau de alfa é par. Que é o caso aqui, né? Então, de fato, esses traços são iguais, portanto, a gente cancela. Então, traço de ômegazão, ômegazão, I menos 1, é igual ao traço de ômegazão, I menos 1, ômegazinho, e logo a gente conseguiu mostrar que essa forma diferencial é fechada. Alguma dúvida aí? Então, talvez, como eu só tenho 10 minutos, eu vou dar a definição da cohomologia, então. Então, o ponto é que todas essas formas diferenciais, f de ômega, onde f é um polinômio invariante, são fechadas, né? Então, elas induzem um elemento da chamada cohomologia de de Rham, que dá para definir de maneira muito fácil. Claro que mostrar propriedades importantes, né, e calcular pode não ser tão fácil assim, mas a definição é simples. A cohomologia de de Rham. A ideia é que você tem uma variedade diferenciável M, variedade diferenciável. Aí você vai olhar para o espaço das formas diferenciais, né? Você vai lembrar, então, que a diferencial exterior manda uma forma de grau K numa forma de grau K mais 1, onde eu estou abusando a notação, porque, a princípio, esse D depende do K, né? Mas estou abusando a notação aqui, colocando o D. E a propriedade-chave que a diferencial exterior tem, que permite você definir uma cohomologia, é a propriedade de que o D composto com o D é igual a zero. Certo?
Então, você pode pensar que você pode fazer o seguinte diagrama. Você tem aqui o A0 de M é o espaço das funções, né? E aqui você põe o 0 se quiser. Aqui está o A1 de M, diferencial exterior, assim por diante, até o AK-1 de M, AK de M. E assim por diante, né? Aí, no momento você chega nas formas de grau N. E aí, a partir daí, toda forma de grau N mais 1 é 0. O grau estritamente maior que N é 0, né? Então, você cai no 0 novamente. Cada seta dessa é dada pela diferencial exterior. Tá certo? Então, você pensa, cada objeto aqui é um espaço vetorial. O D é uma transformação linear com a propriedade que D composto com D é igual a 0. Então, toda vez que você tem um complexo, né, é assim que se chama, um complexo de espaços vetoriais, ou mais geralmente até de grupos, em uma sequência de operadores com essa propriedade, você pode definir a cohomologia do complexo, que é simplesmente você olhar para como D composto com D é 0, você tem que a imagem de D, né, está contida no núcleo de D. Aqui vamos tentar ser mais precisos. Se eu chamar esse D aqui de DK, né, que é o D restrito ao espaço das K-formas, né? Então aqui eu tenho que a imagem do DK-1 está contido no núcleo do DK. Certo. Todo mundo que é a imagem de uma diferencial tem diferencial 0, por causa disso. Lembrando que o conjunto das... Você diz que uma forma é fechada, você diz que uma ômega em AK de M é fechada, se a diferencial de ômega é 0, né? E aí você denota esse cara aqui como ZK. E aí você diz que uma forma diferencial é exata, se ela é a diferencial de alguém, para alguma alfa de grau K-1. E aí você chama, portanto, aqui são as formas diferenciais de grau K, né? Chama de BK de M, o conjunto das formas de grau K que são exatas. Algum alfa em AK-1. Bom, é fácil ver que esses espaços são espaços vetoriais e que o BK é um subespaço do ZK. Quer dizer, toda forma diferencial exata é fechada, né? Então, temos que o BK é um subespaço vetorial do ZK. E aí a definição é que a cohomologia de Derram de grau K, definição, né? O késimo grupo. Aqui chama de grupo, mas na verdade é um espaço vetorial nesse contexto. Em particular, um grupo, né? Então, o késimo grupo de cohomologia de M de Derram, né?
dado pela seguinte expressão, denota assim. Acho que essa é a notação do livro, se não me engano. É o espaço quociente do espaço das formas fechadas pelo espaço das formas exatas. Essa é a cohomologia de Derham. Vocês não chegaram a ver nem a definição no curso? Viram a definição, né? Tá certo. Ah, tá. Não provou que isso é invariante por homotopia, essas coisas que tem dimensão finita. Quando a variedade é compacta, uma coisa assim, né? Então a ideia aqui é que uma classe de cohomologia, ela tem, um representante dela é uma forma fechada, né? Quer dizer, você quer você representa assim, né? Quer dizer, um elemento da classe de cohomologia. Isso aqui é como se fosse uma classe de equivalência, né? Então você representa um elemento assim, omega, colchete omega. Isso aqui é um elemento do grupo de cohomologia. O que é isso aqui? Isso aqui é simplesmente o conjunto. Primeiro, a omega é fechada, né? E esse símbolo aqui significa o conjunto de todas as formas omega', que podem ser escritas como omega mais a diferencial de alguém. Nesse caso, você diz que a omega e a omega' são cohomólogas, né? Isso é uma relação de equivalência. Você diz que duas formas diferenciais fechadas são cohomólogas se a diferença é a diferencial de alguém. E aí a classe de equivalência é a classe de cohomologia da forma omega, né? Ou seja, isso que eu acabei de escrever é a tal da classe de cohomologia de omega, com aquele representante em particular. E aí você prova uma série de coisas, né? Prova que esses grupos, esses espaços vetoriais, né, são invariantes topológicos da variedade. Ou seja, se duas variedades são homeomorfas, esses grupos são isomorfos. E mais ainda, você prova que esses grupos são invariantes por homotopia também. Inclusive, uma propriedade que eu vou precisar usar na próxima aula. Mas o ponto aqui, então, ou seja, quais são as cenas do próximo capítulo, né? O que a gente vai mostrar é que, dado um fibrado vetorial, isso aqui é a seguir, né? Dado um fibrado vetorial P, se você coloca uma conexão, você pega um fibrado vetorial e escolhe um polinômio, o seu polinômio invariante preferido. Então, dada uma conexão nabla, né, a gente já viu que podemos falar no f de omega como uma forma diferencial definida na variedade inteira, quer dizer, isso aqui é um objeto global, e já provamos que essa forma diferencial é fechada. Ou seja, podemos olhar para a sua classe de cohomologia, que é exatamente isso aqui. A classe de cohomologia é o conjunto das outras formas diferenciais que se escrevem como a dada mais a diferencial de alguém. Certo? Então, isso induz uma classe de cohomologia, né? E aí o que a gente vai mostrar, portanto, que é o fato fundamental, é que essa classe de cohomologia, que vai ser um elemento do... Bom, se o F é homogêneo de grau K, essa classe de cohomologia é um elemento do grupo de cohomologia de grau 2K, não é isso? De Derham. Então, o que a gente vai mostrar é que essa classe de cohomologia aqui não depende da conexão. Tá
Certo. Ou seja, que de fato é um invariante do fibrado em si. Você pode escolher a conexão que você quiser. Cada conexão vem com a sua curvatura, portanto, a forma diferencial f de ômega vai mudar, mas a classe de cohomologia não muda. A classe de cohomologia fica determinada pelo fibrado e pelo polinômio invariante. Então, essas são as chamadas classes características do fibrado. Quer dizer, são classes de cohomologia que você define a partir do fibrado e que são independentes da conexão usada na definição. A gente vai ver vários exemplos dessas classes, né? Primeiro as classes de Pontryagin, depois as classes do Chern. O objetivo, no fundo, no final, é provar o teorema de Gauss-Bonnet generalizado. Certo? Bom, o livro do Morita fala de cohomologia de de Rhin, então eu sugiro que vocês deem uma olhada. Certo? A gente não vai se aprofundar muito, mas vai usar alguns fatos. Por exemplo, esse fato de que ela é um invariante homotópico. Então, deixa eu só citar esse fato aqui, porque aí vocês já estudam o que a gente vai usar na próxima aula. É o seguinte fato, que se você tem duas aplicações F e H, digamos, de M em N, são aplicações diferenciáveis. Aí, digamos que você escolhe uma forma diferencial na variedade imagem, né? Você escolhe uma alfa, uma forma diferencial de grau K em N, que é fechada. Então, se F e H são homotópicas, as formas pullback, F, pullback, pullback de alfa por F e pullback de alfa por H, não precisam ser iguais, mas são cohomólogas. Tem a mesma classe de cohomologia. Certo. Lembrem que a diferencial do pullback é o pullback da diferencial, né? Então, se a forma alfa é fechada em N, o pullback vai ser fechado em N. Então, você pode falar dessas classes de cohomologia. Então, isso diz que se as aplicações são homotópicas, as classes de cohomologia induzidas são as mesmas, e isso a gente vai usar para provar esse fato aqui, que a classe característica não depende da conexão. Tá bom. Continua semana que vem, então.